Fala, nobre colega psicólogo, psicóloga, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente vai discutir estratégias, para conquistar uma boa remuneração, para conquistar o reconhecimento como psicólogo organizacional. Muitos psicólogos me procuram perguntando como é que eu faço, para ter um bom salário enquanto psicólogo organizacional, que eu consiga sair de vez da clínica, e me dedicar ao que eu gosto, que é a psicologia organizacional, e muitos me perguntam, gostariam de ter um bom salário, um salário de 10 mil reais por mês, é um salário confortável para viver bem, que atende às suas necessidades, e então a gente vai discutir sobre isso, como conquistar um salário de 10 mil reais por mês através da psicologia organizacional. É possível? Sim, é possível. Meu nome é Alexander Oliveira, sou psicólogo, sou diretor administrativo do Grupo Psique e a gente vai discutir hoje sobre o diagnóstico organizacional de 10 mil reais. É possível elaborar um diagnóstico organizacional sendo reconhecido e valorizado na empresa ao qual você oferece esse serviço? Sim, é sobre isso que a gente vai falar agora. Eu quero discutir um pouquinho com vocês. Vou compartilhar a minha tela aqui e a gente começa a nossa discussão. Olha aí, o diagnóstico organizacional, a psicologia com eficácia estratégica. É fundamental a gente já começar esse bate-papo aqui pensando na eficácia da psicologia enquanto instrumento de gestão empresarial. O quanto a psicologia pode contribuir através dos seus conhecimentos para a eficiência e a eficácia da gestão empresarial, ou seja, para que as empresas alcancem maiores resultados, aumentando a sua produtividade, aumentando a sua satisfação, seu engajamento, a motivação dos seus colaboradores, enfim. Logo de cara, a gente já entende que é necessário o psicólogo organizacional olhar com mais cautela, com mais perícia para as estratégias empresariais. Entender de estratégia, entender de eficiência, de resultados e produtividade a nível operacional, a nível dos processos dentro das empresas, enfim, sair um pouco do campo terapêutico da mente, e adentrar o mundo dos números empresariais, dos resultados através da plausibilidade. Eu costumo dizer que a psicologia organizacional talvez seja o ramo da psicologia mais difícil de se atuar. O maior desafio em virtude de que você é auditado todos os dias pelos seus clientes. Os seus clientes cobram de você resultados e cobram de você plausibilidade, querem que você prove os resultados através do seu trabalho. Diferente de algumas áreas que você não tem tanto auditor em cima, tantas pessoas cobrando resultados. No caso da psicologia organizacional, a empresa faz o investimento e cobra, consequentemente, os resultados daquele investimento através de você. Então, psicólogo organizacional, fica a dica, começa a olhar para estratégias das empresas, para onde as empresas estão indo, qual a visão que elas estão tendo do seu negócio, a missão principal, para que ela existe, quem que ela serve, enfim, estuda a estratégia, porque o diagnóstico organizacional está intimamente ligado à estratégia adotada pela empresa. Então, se você entende de diagnóstico, você entende de estratégia, você une os dois com a psicologia organizacional, que você consegue bons resultados, através da sua atuação aí, e, consequentemente, você vai ser bem reconhecido, bem valorizado e vai conquistar o seu tão sonhado 10 mil reais por mês aí para viver conforme as suas necessidades. O que eu vou falar aqui tem a ver com esse diferencial competitivo do psicólogo organizacional. Imagina, gente, que o psicólogo, ele é o poder, O psicólogo, ele tem o conhecimento da mente humana, e aí se ele conhece agora das estratégias da empresa, ele consegue entender da estratégia de curto prazo e os efeitos da mente humana, a mente humana e o longo prazo na estratégia da empresa. Enfim, se você consegue juntar os conhecimentos que a gestão empresarial vai te dar com os conhecimentos da psicologia organizacional e da psicologia como ciência, você vai entender que as pessoas que formam a empresa, na sua coletividade, formam uma grande mente, a mente empresarial. Essa mente sente, pensa, se comporta, e se você entender isso, você consegue predizer alguns comportamentos das empresas no curto, médio e longo prazo. Isso faz parte do diagnóstico. E isso nem todo profissional consegue fazer.
Por isso que psicólogo é o poder. A nossa área de atuação em si é o poder para atuar nessa área de estratégia empresarial. Você entende de comportamento humano, de como as pessoas se comportam individuais e coletivamente, e se você junta estes conhecimentos num pensamento estratégico da empresa, você tem condições de elaborar um bom diagnóstico, de elaborar um bom plano de ação, de atuar num conselho de gestão de uma empresa. Enfim, são várias as frentes que você vai conseguir se você acumular esse diferencial competitivo para você. Outro detalhe que você precisa entender antes de executar um bom diagnóstico é o que exatamente a empresa precisa. Pensa comigo, o psicólogo clínico, antes de qualquer coisa, antes de qualquer atuação frente ao paciente, ele primeiro precisa entender o que trouxe o paciente até o consultório, né, qual é a principal queixa, qual é a demanda, entender todo o contexto para ele não tomar uma decisão erroneamente com aquele paciente, com aquele cliente. Da mesma forma, funciona nas empresas. O que a empresa precisa quando ela busca um diagnóstico organizacional? Aonde é a dor, exatamente, né? Vamos trazer para a medicina. Aonde é a dor, exatamente? Se você entende aonde é a dor, você não corre o risco de fazer um exame errado, né? Um paciente lá chega na clínica do médico com dor no estômago e o médico não vai pedir um raio-x do pé, né? Ele vai entender que ele precisa examinar o estômago. Então, outro diferencial competitivo é você entender exatamente o que a empresa precisa. Fugir daquele negócio de, eu já sei, eu quero uma pesquisa de clima. Nem sempre é uma pesquisa de clima que a empresa precisa. Da mesma forma, o paciente chega lá com dores no estômago e fala assim que quer um remédio para o estômago. E o médico fala, calma aí que o médico sou eu. Eu preciso te examinar para saber exatamente o que você precisa para atuar na sua dor. Então, o diferencial competitivo é saber o que a empresa precisa. E aí, se eu sei o que a empresa precisa, eu preciso me perguntar como a psicologia organizacional pode ajudá-la a alcançar os seus objetivos. Como que eu faço para os instrumentos da psicologia, os conhecimentos da psicologia possam ajudar ela a alcançar o objetivo que ela busca? Né? Ela busca eliminar um problema específico, ela busca conquistar um sonho mais rápido, um objetivo um pouco mais rápido. Como que a psicologia organizacional pode ajudar? Né? Através das suas metodologias, através dos seus instrumentos, dos seus saberes, enfim, eu preciso saber disso para ter um diferencial competitivo até na hora de começar a discussão sobre esse diagnóstico. E por fim, o que né? Como eu posso atender essa demanda? Ou seja, eu já entendi o problema, eu já entendi a estratégia da empresa, eu já sei como a psicologia pode ajudá-la, aí eu devo ser coerente e íntegro e me perguntar, eu consigo ajudar? Eu tenho embasamento para ajudar? Se eu não tiver, eu preciso buscar conhecimento técnico, eu preciso buscar habilidades, instrumentos, enfim, o que tiver à minha disposição para que eu consiga, de fato, alcançar as respostas do diagnóstico. Isso a gente ainda não falou, mas vai falar mais na frente. Mas eu preciso alcançar as respostas do diagnóstico através dos saberes ou dos instrumentos da psicologia organizacional. Tá claro, meus queridos? Psicologia organizacional de sucesso, de reconhecimento, ela traz seus diferenciais competitivos. E, enfim, o que é o diagnóstico organizacional? O que é esse bendito desse diagnóstico que, vez ou outra, é confundido com alguns recursos e instrumentos? Enfim, o diagnóstico é uma investigação e uma análise de determinada circunstância. Grava bem isso. Diagnóstico é uma investigação e uma análise de determinada circunstância. Logo, ele não pode ser feito de qualquer jeito. Você já viu a polícia investigar de qualquer jeito? Busca alguma coisa aí no Google e coloca uma resposta qualquer? Não, a investigação ela requer minúcia, requer perícia, né? Requer instrumento correto para investigar, técnicas corretas. Logo, o diagnóstico organizacional também requer tudo isso para que ele seja feito com uma eficiência. Ele é uma descrição minuciosa de uma situação. Ou seja, há um fato que eu preciso investigar, que eu preciso analisar, e eu vou descrevê-lo minuciosamente, o contexto, os seus resultados. Por exemplo, eu quero saber se está havendo assédio moral em determinado setor da empresa. A partir disso, eu aplico um diagnóstico organizacional naquele setor de assédio moral, e eu vou descrever os contextos que se passaram do assédio,
quais os resultados vieram deste assédio, se eu consigo ter a prova material, a materialidade desse assédio, enfim, eu vou descrever minuciosamente a situação, o ocorrido, para que o fato seja esclarecido e eu tenha condições de tomar uma decisão sobre o mesmo, ok? Isso é diagnóstico organizacional. Além disso, ele é uma pesquisa objetiva para subsidiar uma tomada de decisão. Por exemplo, o clima organizacional, né? As pessoas estão satisfeitas com a higiene do local, com as condições sanitárias, com as situações de temperatura do ambiente, né? Aí eles vão lá e vão objetivamente votar em uma escala, né? E se não tiver legal, a empresa vai tomar uma decisão sobre as respostas negativas, né? Melhorar a iluminação, o sanitário, a carga horária, salário, enfim, é uma pesquisa objetiva que vai subsidiar a tomada de decisão. E, por último, é uma análise interna e externa dos fatores que influenciam a produtividade. Eu diria que essa última frase talvez fosse a que mais resume e a que mais define o diagnóstico organizacional. É uma análise interna e externa, ou seja, eu preciso analisar os fatores internos, né? O clima, eu preciso analisar a liderança, a comunicação, os processos organizacionais, o endomarketing, engajamento, os processos de recrutamento, os processos de remuneração, enfim, eu preciso analisar internamente os fatores que influenciam a produtividade. E eu preciso analisar os fatores externos, o mercado, a economia, a política, os concorrentes, o clima ambiental, né, se tem escassez ou não de material, de mão de obra, todos os fatores que influenciam externamente. O diagnóstico perfeito eu acho que é uma palavra muito pesada, mas um bom diagnóstico é aquele que considera ambos os fatores, internos e externos, que influenciam diretamente a tomada de decisão, a produtividade da empresa. Se você pensar do contexto clínico, o fator interno ele está ligado à sua percepção, ao seu pensamento, aos seus sentimentos, mas o fator externo está totalmente ligado ao ambiente que você está inserido, né? Ao contexto social, contexto histórico, contexto do trabalho, enfim. Então é necessário que, para que a gente faça a conduta terapêutica ideal, a gente faça uma análise holística desse cliente, dessa pessoa. Na empresa é a mesma coisa. Para que a empresa tenha condição de ter um diagnóstico coerente, é necessária essa análise holística, né, interna e externa dos fatores que influenciam a produtividade. Isso é diagnóstico organizacional. E aí, se você puder comentar como é que está o diagnóstico organizacional? Você já passou por algum diagnóstico organizacional na empresa que trabalha? Ou você faz diagnósticos organizacionais e considera estes fatores, esses critérios para o início de um diagnóstico? Comenta aí, se você puder, comenta aí, que eu quero entender um pouco melhor da tua atuação também. E aí, enfim, a gente pode falar da importância do diagnóstico. Por que é tão importante, né? Apesar que eu acredito que só de entender o que é o diagnóstico organizacional, a gente já entendeu o quão importante ele é, né? Mas tem algumas coisas que eu pontuei e deixei aqui para vocês, né? O primeiro caso é que ele facilita a compreensão do ambiente e das suas influências, né? Para evitar erros e potencializar acertos. Por exemplo, se eu sei que a temperatura do ambiente está ruim, eu posso melhorá-la. Se eu não sei, eu começo a tentar outras coisas, imaginando que a baixa produtividade se dá em razão de outras coisas. Isso é um caso real, tá, gente? Nós fomos chamados para fazer o diagnóstico em uma empresa que o empresário ele entendia que era uma questão de cultura, que as pessoas eram difíceis porque fazia parte do padrão de pessoas que ele tinha lá dentro, mas quando a gente mergulhou a fundo no diagnóstico, foi entendendo os fatores internos que causavam baixa produtividade, eles estavam ligados à temperatura, então um ambiente muito quente, o climatizador não funcionava, a condições sanitárias, o bebedouro soltava água quente, e aí não refrescava, né, quando eles precisavam tomar água. Faltava equipamentos simples, manuais, ferramentas manuais. Então, enfim, quando eu compreendo o ambiente, aí eu deixo de culpar aquilo que eu acho que é.
né? Eu evito os erros e potencializo os acertos. Então, com simples correções, né? Coloca um climatizador que funciona, coloca um bebedouro que funcione, compra material para o pessoal trabalhar, você elimina o viés da subjetividade, colocando a culpa na cultura, né, no perfil das pessoas que lá trabalham. Isso é muito importante, principalmente quando você trabalha em bastante pessoas, né? Outra situação, ele te permite uma tomada de decisão assertiva com foco em resultados plausíveis. Você consegue provar os resultados. Como? Se lá, de repente, você fez uma pesquisa de clima organizacional e percebeu que a maioria das pessoas reclamam da falta de relacionamento interpessoal de determinado setor. Se a falta de relacionamento ou mau relacionamento interpessoal é uma causa de insatisfação, de estresse e, consequentemente, está diminuindo a produtividade, e você atacar esta dificuldade de relacionamento com algumas atividades, você consegue medir antes e medir depois a produtividade, medir o clima, a percepção e provar. Né? Os focos são plausíveis, são resultados plausíveis, você consegue provar de que houve um resultado significativo a partir do diagnóstico e da ação tomada após ele. Tá ok? Então, o diagnóstico te dá a condição de ter resultados plausíveis após a elaboração e, claro, um plano de ação coerente com os resultados, né? Outro fator importante é que ele diminui ou elimina o viés da subjetividade nas ações. Então, o que a gente já falou, esse negócio de eu acho, né? Eu coloquei aí clima e engajamento porque as pessoas confundem clima com engajamento. Clima é o que existe na empresa, é relacionamento, é salário, é carga horária, é estrutura, né, liderança. Engajamento é aquilo que não existe. De repente você fala assim, ó, o que vocês acham de trocar o sistema na empresa, colocar outro sistema, né? Quem gostaria de trocar o sistema? Isso é engajamento. Então, quando há algo que não existe, não é clima. Então, não pergunte, não misture no diagnóstico pesquisas diferentes, que vão surgir resultados diferentes. Você pode, inclusive, contaminar o seu resultado e não ter a eficácia que você esperava, ok? E, por último, ele pode potencializar os processos ligados à produtividade. Exemplo que eu dei da máquina lá, dos equipamentos que faltavam materiais, também tinha insatisfação em virtude da máquina quebrada. Então a máquina estava com gambiarra, né? E aí você fazia essa gambiarra e a gambiarra não durava, e aí a máquina quebrava, e aí eles ficavam irritados, estressados, tinha que resetar a máquina sempre, com muita frequência, e a produtividade ia lá embaixo, e a liderança acreditava que a máquina não era o problema era a irritabilidade. Quando você faz um diagnóstico um pouco mais claro e excetuando-se o viés emocional, você percebe que você consegue potencializar os resultados a partir de uma visão um pouco mais crítica. Então, por que não considerar que a máquina era o problema? A máquina era a causa da irritabilidade, você tem que ficar parando e consertando, né? Então, quando a gente orientou que ele fizesse uma manutenção correta na máquina, trocasse a peça, que ela parasse de dar defeito, a produtividade, obviamente, aumentou, a irritabilidade sumiu, e aí esperava-se uma produtividade X, a produtividade sem irritabilidade com a máquina consertada foi de 2x. Eles dobravam a produtividade nessa empresa. Isso é um caso real que dá para você pensar na importância desse diagnóstico e questionar aí o quanto você tem provado nas empresas onde você passa, o quanto você tem provado os resultados do diagnóstico que você aplica. Você consegue pensar e consegue trazer um caso para mim? E o jeito errado, né? Também tem um jeito errado de se executar um diagnóstico. O jeito que a gente enfia os pés pelas mãos, confunde. Enfim, eu trouxe alguns aqui para a gente ver. O primeiro é aquele tal de pesquisa pronta, né? Não tem um direcionamento estratégico. Lembra que eu falei da importância do direcionamento estratégico lá no início do processo? Que a estratégia é um diferencial competitivo para o psicólogo organizacional? Então, se você quiser ser um psicólogo organizacional que faz um bom diagnóstico de 10 mil reais, você não pode comprar uma pesquisa pronta ou pegar lá do Google algo pronto e aplicar na empresa e chamar isso de diagnóstico. Né? Tem muito software que promete fazer isso, plataformas XYZ que promete fazer isso, mas muito cuidado.
É necessário ter cautela quando você for pegar algo numa prateleira para saber se isso, de fato, se adapta à realidade da empresa que você quer elaborar o diagnóstico. Então, pesquisa pronta, diagnóstico pronto, instrumento pronto, muito cuidado, muita cautela, examine primeiro se ele responde mesmo às demandas do diagnóstico. Caso contrário, abandone. Outra coisa é ignorar os aspectos éticos, né, os aspectos legais, o sigilo, a devolutiva, a necessidade devolutiva. Gente, é horrível quando você não garante o sigilo para a pessoa. Então, você quer fazer uma pesquisa, e eu já vi inúmeras, já presenciei inúmeras pesquisas onde o psicólogo organizacional, né, que se diz entendido do assunto, vai lá e elabora uma pesquisa dentro do sistema da empresa. Então, a empresa tem o seu sistema lá, o ERP de gestão, e aí ele cria a pesquisa dentro do sistema e obriga você, funcionário normal, a responder a pesquisa dentro do sistema. Gente, qual é o sigilo? Que garantia que ele tem de sigilo? Então, não tem como o colaborador ele ser sincero, né? Ele responder sem medo de ser retalhado, de ser punido por isso. Então, garanta o sigilo. Se for o caso, apela para o papel. Faz no papel. Se não, tem inúmeras formas de você desenvolver aí formulários online que garantem o sigilo, mas não faz dentro do sistema da empresa, não faz com todo mundo junto numa sala, né, muito apertado, que um vai conseguir ver a resposta do outro. E outro detalhe é a devolutiva. A gente, há tempos atrás, aceitava esses trabalhos de diagnóstico em empresas que lá no final não davam a devolutiva para os seus colaboradores. Não deixava a gente dar também. Né? Simplesmente catava um resultado, falava que ia resolver por ali mesmo e não dava a devolutiva. Mas, gente, o psicólogo é um compromisso moral, ético do psicólogo. Sempre que ele avalia algo ou alguém, ele precisa dar essa devolutiva, os resultados. Então, é necessário que você garanta a devolutiva das pesquisas que você elaborar. Esse é um aspecto ético, é um aspecto legal, e é um aspecto que precisa ser observado já no início do contrato. Se a pessoa não garantir para você o sigilo e a devolutiva, não elabore um diagnóstico para ela. Pula fora dessa empresa, porque provavelmente ela está mancando com a ética aí, e aí a gente já sabe o porquê que a empresa está ruim. Outra situação, ó, não levantar hipóteses ou objetos a serem diagnosticados. Gente, você precisa saber o que vai ser diagnosticado. Por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa de clima. Você, como psicólogo, vai falar, espera, o que você quer saber? Qual é a pergunta que eu tenho que responder? Não, é porque o pessoal aqui está saindo muito da empresa, está tendo muita rotatividade. Ah, então tá. Então, o objeto que eu preciso diagnosticar é a rotatividade. Sim. Quais são as hipóteses em cima dessa rotatividade, né? O que eu devo considerar que pode estar levando ao aumento da rotatividade? Isso é importante eu saber, gente. E se eu não souber isso, eu vou começar o diagnóstico errado. Lá no final, quando você for apresentar para a empresa e eles te fizerem uma pergunta relacionada a essa hipótese que você não levantou, você não vai saber responder. Vai ficar com cara de tacho lá, sem condição de ter uma resposta coerente, ou vai dar uma resposta na impulsividade provavelmente errada, tá ok? Então levante as hipóteses e os objetos a serem diagnosticados. E por último, associar o diagnóstico com outras pesquisas. Então tem gente que mistura, vou fazer uma pesquisa de o melhor colaborador do setor junto com a pesquisa de clima. Espera aí, o melhor colaborador ou o clima? O que você quer saber exatamente? Muito cuidado para não misturar pesquisas e não contaminar os seus resultados. É importante que os seus resultados sejam fiéis para que você tome ações assertivas e coerentes. Se os seus resultados não forem fiéis, é melhor que você não tome nenhuma ação. Joga fora e faz outro. Né? Então, não contamina com outras pesquisas o seu diagnóstico organizacional. E aí, uma das formas de contaminar é eu acreditar que diagnóstico é a mesma coisa que pesquisa de clima. Diagnóstico não é a mesma coisa que pesquisa de clima. Pesquisa de clima é um diagnóstico, mas ele não é o diagnóstico. O diagnóstico é uma base mais abrangente, né? Que eu vou mostrar para vocês aqui até a diferença básica. O diagnóstico tem amplitude estratégica. Olha que nome legal. Amplitude estratégica. Ele consegue validar fatores desde o clima, mais cultura,
vendas, o diagnóstico da capacidade de vendas do meu time, da justiça organizacional, do engajamento das pessoas, dos valores, da saúde e segurança do trabalho, do bem-estar, diagnóstico de assédio moral, sexual, diagnóstico dos jogos de poder dentro da empresa, dos conflitos, diagnóstico da liderança, da rotatividade, do absenteísmo, do trabalho em equipe, diagnóstico de carreira, diagnóstico de potencial de tomada de decisão, diagnóstico de desempenho e por aí vai uma infinidade de diagnósticos de acordo com a demanda, com o problema que eu preciso analisar, investigar. Lembra disso? Então, quando se fala de diagnóstico organizacional, não estamos falando de pesquisa de clima organizacional. Pesquisa de clima é um fator, é um diagnóstico que pode ser realizado se o problema estiver relacionado à percepção dos colaboradores aos fatores internos. Percepção aos fatores internos. Caso contrário, eu estou falando de diagnóstico em sua amplitude. E aí vai depender do que eu quero analisar. Alguns eu estou deixando aí no slide para você. Passei. E a pesquisa de clima analisa as influências dos fatores da empresa sobre o comportamento do colaborador. Por exemplo, o quanto que o apoio da liderança influencia o comportamento do colaborador. O quanto que a recompensa influencia salário, benefícios. O quanto que o conforto, tanto a higiene, quanto o térmico, né, quanto estrutural, ergonômico, quanto eles influenciam a pressão executada em cima dos processos, de resultados, o trabalho em equipe, nessa coesão, a imagem da empresa, enfim, clima são os fatores influenciando a percepção dos colaboradores. Diagnóstico em sua amplitude é muito mais do que só fatores. Está ligado à cultura, está ligado a processos, está ligado a pessoas, está ligado a carreiras, está ligado a um problema e uma demanda a ser investigada, analisada e resolvida. Tá claro? Não cometa mais o engano de entender diagnóstico como clima. Clima é um diagnóstico, mas não é o diagnóstico organizacional. E o melhor momento, então, para executar esse diagnóstico? Quando, enfim, eu devo executar esse diagnóstico? Obviamente que não tem momento ideal, né? O melhor momento, mas tem alguns momentos que a gente pode considerar. Primeiro, antes do desenho da estratégia organizacional. Você pensou em desenhar a estratégia da empresa, né? Para onde a empresa vai nos próximos anos, o que ela vai fazer, o que ela vai investir, quantos clientes ela vai manter, quantos ela vai aumentar, como é que vai ficar sua marca, sua imagem no mercado, os processos de tecnologia, inovação, onde ela vai melhorar na excelência operacional para alcançar a excelência operacional, como ela vai tratar do seu capital humano, seu capital organizacional. Enfim, são perguntas a serem respondidas no desenho estratégico e que podem ser respondidas através de um diagnóstico organizacional. Aquele diagnóstico conhecido como análise SWOT, né? Os pontos fortes, os pontos fracos da organização, né? As ameaças e as oportunidades, ou seja, o que é bom, o que é ruim internamente, o que é bom, o que é ruim externamente. Lembra da análise interna e externa? Então, uma análise SWOT é um diagnóstico organizacional realizado antes do desenho da estratégia organizacional. Pode ser antes, pode ser durante o desenho, pode ser depois do desenho, para ver se está alcançando a rota. Antes é uma orientação que a gente faz. Sempre que for desenhar ou redesenhar a estratégia, faça um diagnóstico organizacional. Sempre que estudar a produtividade da empresa. Ah, a produtividade caiu. Por que caiu? Diagnóstico. Vamos entender o potencial de vendas da equipe, o potencial de marketing da empresa, o potencial produtivo da empresa, o potencial operacional, a liderança. Né? Vamos entender o que houve para a produtividade ter caído, né? E o contrário é verdadeiro. O que houve para a produtividade ter aumentado? A gente pode analisar fatores externos também, o mercado melhorou, né? A inflação caiu, tem mais dinheiro girando na nossa economia, né? São algumas perguntas, psicólogo, que tem que estar rondando a sua vivência para você fazer um diagnóstico coerente, um diagnóstico assertivo, um diagnóstico de 10 mil reais. Faz sentido? Outra situação é quando eu precisar atacar fatores críticos. O exemplo é a rotatividade. Ah, aumentou muito a rotatividade. A gente é chamado quase todo dia.
em alguma empresa que quer fazer alguma pesquisa para entender por que a rotatividade está alta na sua empresa. Né? Então, a gente primeiro entende essa rotatividade, analisa se ela está alta mesmo, né? Tem estudos estatísticos para isso, tem órgãos que validam se está alto ou se não está. Depois a gente vai entender o que pode estar causando essa rotatividade, né, para depois saber se a gente vai fazer um diagnóstico pontual, um diagnóstico setorial, ou é uma pesquisa na empresa inteira, né, um diagnóstico mais elaborado com todo mundo. Mas, quando precisar atacar um fator crítico, é essencial que você faça um diagnóstico organizacional. E antes de implantar melhorias coletivas. Eu quero aqui trazer o setor de sucesso do cliente, né? O Customer Success. O sucesso do cliente é um setor onde eu vou separar algumas pessoas aqui para ficar cuidando do onboard do cliente, né? Como é que o cliente é recepcionado na empresa, como é que ele é integrado aos nossos processos. Antes de elaborar essa melhoria, eu preciso saber se o meu público está preparado. Então, eu vou fazer um diagnóstico organizacional de desempenho. Eu quero saber se eles têm foco no cliente, né, se eles têm a empatia necessária, se eles têm a tolerância à frustração necessária, resiliência necessária. Então, é um diagnóstico organizacional de desempenho. Se não tiver, antes de implantar a melhoria, eu preciso desenvolver o meu time para que eles recebam essa melhoria. Caso contrário, eu vou estar jogando dinheiro fora, eu vou estar trazendo para dentro da empresa um problema e não uma solução. Faz sentido, psicólogo? Se eu pontuo estes critérios, esse diagnóstico por si só já vale 10 mil reais. Eu acho que essa conversa por si só, psicólogo, já vale os 10 mil reais que você procura para ter uma vida aí bem tranquila, vivendo da psicologia organizacional. Agora, claro, todo e qualquer mover tem efeito colateral. Toda ação tem uma reação. E as reações que vêm após o diagnóstico organizacional, se não cumpridas algumas etapas, são, primeiro, vem com certeza, cobrança pelos resultados. Sempre que você avalia as pessoas, que você informa, que você está elaborando um diagnóstico, né, está executando isso aí, as pessoas vão falar, tá, beleza, e aí? E a minha pesquisa? E aquilo lá que eu respondi? O que aconteceu? O que virou? Cobrança pelos resultados. Por isso é importante você garantir as devolutivas, garantir o feedback para os participantes. Isso tem que ser firmado desde o contrato, não se esqueça, porque as pessoas vão cobrar os resultados. E cobrando os resultados, eles também vão cobrar o que você também tem que firmar no contrato lá, que são as mudanças. Olha, psicólogo, eu respondi lá que o banheiro estava ruim, que não tinha condição sanitária, não era limpo, não tinha, sei lá, papel e sabão, né? E o que vocês vão fazer? Já se passou um mês daquilo lá, ninguém fez nada. Então, eles começam a cobrar. Então, você tem que estar apto para receber mudança, para receber cobrança, e essa cobrança vai ser em virtude das mudanças. E à medida que você recebe essa cobrança, você precisa deixar claro para o empregador, para a empresa que está te contratando, que você tem que ser íntegro para repassar essa cobrança. Empregador, estão me cobrando sobre isso, e o senhor disse que o que tivesse ao seu alcance, o senhor faria. Isso está ao seu alcance. É necessário que o senhor faça e a gente comunique que fez. Então, vão lhes cobrar mudança e você repassa essa cobrança para o empregador, para aquele que te contratou, que é muito importante que você seja esse agente de mudança através do diagnóstico organizacional. E se não houver, vem a desmotivação pela inércia. Olha que problema. Uma vez que não aconteceu nada, o pessoal que participou fica desmotivado, perde a graça de estar ali, já acredita que não vai virar mais nada, que não quer mais nem saber. Ou seja, algo que era para ser positivo virou algo negativo. Por quê? Porque não teve uma ação frente ao diagnóstico. E para piorar, pode ter retaliação a novos diagnósticos. Ou seja, você me perguntou, eu investi tempo aqui, né, fiquei respondendo tudo que você pediu, e agora você quer perguntar de novo, sendo que não virou nada da primeira vez? Então, se vocês querem serem reconhecidos por um bom diagnóstico, um diagnóstico que gera resultado, que gera ação e que gera transformação, ou seja, um diagnóstico de 10 mil reais, cuidado, fuja da retaliação. Exija que a empresa faça um diagnóstico, mas dê feedback e agende as suas mudanças, implante as suas mudanças. Ou seja, transforme a realidade das empresas das quais
você está diagnosticando. Claro que diagnóstico pode ser uma coisa mais simples, pode ser uma transformação simples, mas podem vir grandes planos de ação. Eu já fiz diagnóstico aí que deram mais de 200 planos de ação, 200 ações para a empresa executar para melhorar a satisfação dos colaboradores, melhorar a percepção da sua imagem e, consequentemente, a produtividade e os seus resultados financeiros lá no final. Mas, enfim, seja uma ação, seja 200, é importante que você cobre. Caso contrário, a gente cai na retaliação, na desmotivação, e isso vai virando um efeito em cascata que vai prejudicar mais ainda a produtividade da empresa e pode ser que prejudique, inclusive, o seu nome em virtude de que o empregador pode dizer que você não o alertou quanto a estes efeitos. Então, alerte já no início da conversa, na hora que for elaborar o contrato, alerte sobre os riscos dos efeitos colaterais do diagnóstico organizacional, tá certo? E aí eu trouxe aqui alguns passos para você realizar um bom diagnóstico organizacional. Algumas considerações importantes que você tem que ter na hora que você estiver ali elaborando ali o seu passo a passo, elaborando ali o seu cronograma de ação, alguns critérios importantes para você considerar. Sendo o primeiro, entenda qual o problema. Vou passar aqui já de uma vez. Entenda qual é o problema. O problema é a rotatividade, o problema é absenteísmo, o problema são conflitos, são brigas, o problema é a liderança. Qual é o problema? E esse problema, no geral, é do setor, é geral, é do setor ou é individual, é de uma função? Né? É um problema na empresa toda? É um problema que ocorre em determinado setor da empresa? Talvez você possa isolar esse setor e fazer o diagnóstico só nesse setor? Ou é um problema especificamente de uma função? Se for um problema de função, talvez eu possa pensar que os processos dessa função estão mal desenhados, né, estão de uma forma inadequada, né, causando um pouco de desconforto para os ocupantes. Enfim, eu começo a levantar hipóteses conforme a resposta do empregador sobre o problema e aonde ele se encontra. Após isso, eu preciso investigar as possíveis causas, né? Tá certo. Rotatividade, pode ser salário, né? Você está pagando dentro do mercado, você paga acima, você paga abaixo do mercado, como é que você paga? Tem um órgão que regula os salários aqui? Enfim, tem empregador que fala numa boa, eu pago dentro do mercado, eu pago acima. Tem empregador que acha que paga no mercado, mas está pagando abaixo. É necessário você conhecer um pouco do mercado também, psicólogo, né? Assumir uma gama de conhecimentos. Pode ser que a carga horária dele é muito ampla, ou faz muita hora extra, né? Ou trabalha de domingo, a escala é diferenciada, não sei. Vários critérios podem estar causando o aumento da rotatividade. E você tem que investigar cada uma das causas. E, a partir disso, definir as perguntas a serem respondidas no diagnóstico. A principal, né, tem a ver com o principal tema, porque minha rotatividade está alta, né? Mas eu também tenho perguntas. Há muita insatisfação quanto ao salário? Há muita insatisfação quanto à carga horária? Há muita insatisfação quanto à liderança? Quanto mais pergunta eu tiver que responda ao principal tema, mais fatores eu levanto para entender de onde está vindo a causa principal da alta rotatividade na empresa. Ou seja, defina quais perguntas você vai fazer no momento do diagnóstico, né? Depois que você definiu as perguntas, você vai ou escolher um instrumento ou elaborar um instrumento. Lembra que eu falei de escolher lá? Muito cuidado com pesquisa pronta, né? Porque pode ser que você pegue uma pesquisa pronta que não responda a todas as perguntas que você levantou. E aí você vai ter que encher de pesquisas prontas lá no seu diagnóstico, e isso fica cansativo para o usuário e ele tende a boicotar você. Ele começa a ir por rumo lá, escolher por rumo as respostas. Então, não faça um diagnóstico muito longo, por isso, cuidado com pesquisa pronta. Se não tiver algo que te atenda no mercado, é preferível que você elabore. Pega as perguntas que você escreveu, coloca uma escala Likert na frente e está pronto o seu instrumento. Um instrumento totalmente pensado para a empresa. Nesse caso, eu coloquei a escala de intenção de rotatividade. É uma escala com 3 perguntas só, que avaliam a intenção de rotatividade no curto, médio e longo prazo do colaborador, e uma pesquisa semi-dirigida. Pega aquelas perguntas que você fez no início, coloca uma escala tipo Likert lá, de 1 a 5, né? Nunca, frequentemente, sempre, enfim, né? Dependendo do que você quer saber, coloca uma escala tipo Likert
e entrega para eles responderem. Respondido isso, você vai aplicar no máximo possível de colaboradores. E aí eu coloquei aí em amarelo, fuja da amostra estratificada. O que é uma amostra estratificada? É o que alguns pesquisadores chamam de pegar uma parte, né, do setor, uma parte da empresa, uma pequena parte, que pode responder pelo todo. Geralmente está em torno de 20%. Então você pega 20% do setor, 20% da empresa, e esses 20% pode responder por um todo. Mas, gente, eu já vou dizer por experiência própria de que eu já não fui tão assertivo quando eu considerei uma amostra estratificada. Então, hoje eu busco o máximo possível de colaboradores que eu conseguir. Eu já cheguei a 100%. Né? E o pior que eu fui foi a 83%, se eu não estou enganado. Eu sempre passei de 80% dos colaboradores avaliados, investigados, enfim, pesquisados, né? Para que você tenha muita assertividade na empresa. Pode ser empresa de 10 funcionários, pode ser empresa de 1.000 funcionários. Se você tiver a tecnologia certa e a maneira correta de chegar até eles e fazer um bom rapport, você consegue fazer com o máximo de colaboradores possíveis. Né? E depois que você fez, você tem que tabular essas respostas. Claro, você vai criar uma média estatística, você vai tirar o desvio padrão, isso tudo não cabe aqui a gente ensinar, mas basicamente é você criar a média das respostas lá, elimina aquelas respostas que foram contaminadas, colocou tudo no meio, né? Ou tudo no ruim, ou tudo no bom, enfim. Tabula as respostas e as transforma em gráfico, tabela visual. Claro, um dono de uma empresa gosta de olhar gráfico, ele gosta de ver uma tabela, ele gosta de bater o olho e entender o que você quer dizer. Então, foge de textão, sabe? Foge daquele negócio de querer elaborar, começa com algo positivo, não sei o quê, empresa positiva nisso, positiva naquilo, porém, aí começa os lados negativos, né? De um relatório de psicodiagnóstico. Então, foge disso e seja bem objetivo na sua fala. Olha, os fatores são esses, os resultados são esses, a insatisfação está aqui, ó. E aí indique e destaque os principais fatores que correspondem à pergunta. A pergunta por que a minha rotatividade é alta? Né? A pergunta principal. E aí você destaca lá no resultado. Ó, 63% dos seus colaboradores se queixam do salário abaixo de mercado. Isso também é uma case real. Viu, gente? Onde a empresa achava que pagava na média, né? Mas a maioria se queixa de salário abaixo do mercado. E como a minha empresa é uma empresa de hunter, né, a gente tem mais de 10 mil salários aqui na nossa região, a gente também confirmou que os salários estavam abaixo de mercado. Então, destaque os principais motivos dessa insatisfação. Pode ser salário, pode ser carga horária, pode ser liderança, pode ser o equipamento, pode ser que a empresa é muito longe, né? É lá no distrito que fica a 40, 50 quilômetros da cidade, e é óbvio que as pessoas vão procurar algo ali próximo, que não precise sair, acordar de madrugada, enfim. O resultado, aquilo que der na percepção dos colaboradores, você destaca. Porque é isso que a empresa deve atacar. Se a empresa paga o que paga o mercado, mas os colaboradores estão falando que não, pode ser que a empresa precise comunicar o que se paga no mercado. E aí fazer uma ação estratégica de comunicação, um evento de comunicação salarial, né? Quem sabe até trazer aí os órgãos que regulam o seu mercado, sindicatos, sei lá, para falar com eles a respeito do salário, se a empresa está ciente, tem certeza de que ela paga mesmo o que se paga no mercado. Agora, pode ser também um fator oculto aí, né? Eles podem estar falando de salário, mas pode ser alguma outra coisa que talvez o seu instrumento não foi sensível para captar, né? Uma liderança mais opressora. Se você não perguntou de liderança e o problema é liderança, você deixou de perceber, né, uma insatisfação aí. Então é importante levantar todas as perguntas lá atrás, ó. Identifique todas as prováveis causas deste aumento da rotatividade e transforme isso em perguntas, né? Porque aí você vai saber exatamente na percepção dos colaboradores qual o principal motivo aí desse aumento da rotatividade. E aí eu volto no diferencial competitivo do psicólogo, né? O psicólogo organizacional ele precisa trazer um plano de ação, né? Todo mundo que eu conheço para ali no diagnóstico, para no resultado do diagnóstico e fica esperando para vender mais coisa, né? Quando a empresa, na verdade, chega em você e fala assim, tá, e agora o que eu faço com isso? Eu te contratei para saber. Algumas empresas, talvez um pouco maiores, já vão saber que elas vão ter que ir atrás de alguém para implantar um plano de ação, enfim. Mas as empresas menores, não, elas querem que você as dê uma saída.
Então, seu diferencial competitivo pode ser apresentar um plano de ação. Isso não te custa nada, não vai te quebrar a cabeça um pouco, vai te exigir um pouco mais de estudo para saber, com esse resultado, tá? X% reclama do salário abaixo de mercado. Então, o que fazer com isso? É uma estratégia de comunicação com eles. Por que eu preciso fazer isso? Para conscientizá-los de que a gente está pagando na média. Como que eu vou fazer isso? Eu vou trazer o sindicato para conversar? Eu vou trazer, sei lá, empresas parceiras para conversar? Quando que eu vou fazer isso? Não existe um cronograma específico? Onde vai ser? Vai ser no refeitório? Vai ser online? Quem vai executar isso? Vai ser o próprio RH? Vai ser algum outro parceiro? Tem custo? Eu vou ter que pagar? Enfim, quantas ações? E aí é onde eu disse que eu já fiz para a empresa que deu mais de 200 ações. Imagina 200 linhas dessa daí, todas preenchidas. Né? Se você faz uma sugestão de um plano de ação com algumas ações, aí uma meia dúzia de ações para combater ao problema que você diagnosticou, você já é um diferencial no mercado. Você já surge como um diferencial. Importante você olhar para a empresa como uma parceira sua, uma parceira de reciprocidade. Não só como aquele prédio que é uma vaquinha que você precisa ficar mamando dinheiros e contratos. Né? Ofereça algo para surpreender o cliente, o que a gente chama de over-delivery, entregue acima do esperado. E esse acima do esperado é uma sugestão de plano de ação. Está aí um modelinho simples do 5W2H, você vai na internet, você consegue pegar esse modelo. Se você souber Excel, você elabora em Excel, faz até uma dashboard mostrando as etapas, aí o que foi cumprido, o que não foi cumprido, enfim. A gente poderia falar da matriz Gucci, né, gravidade, urgência e tendência, que emenda aí, ó, faz uma emenda aí no 5W2H, mas eu trouxe para você algo mais simples aí, que pode ser um diferencial competitivo na sua entrega. E, para encerrar, né, já pensando nesse encerramento, ser autorresponsável, gente. Autorresponsabilidade cabe e cabe muito. Você não é obrigado a ter resposta para tudo. Vai ter coisa que o empregador vai te perguntar e você vai ter que dizer que não sabe. Né? Não sei, eu preciso pensar, eu preciso estudar um pouco para responder para você. Enfim, não responda na impulsividade, muito cuidado. Quando você falar que sabe, você tem que saber, você tem que dar uma resposta digna de psicólogo organizacional, uma resposta segura, uma resposta coerente com o mercado, né? Não ficar dando voltas. Você tem que dar o seu melhor, né? Nas palavras de Mário Sérgio Cortella, faça o teu melhor nas condições que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Faça o teu melhor agora, na condição que você tem agora, enquanto você não tem condição melhor para fazer melhor ainda. Então, use o instrumento que você tem, use a forma que você tem, use o conhecimento que você tem. Só não fica parado, você tem condição de fazer um diagnóstico organizacional de 10 mil reais, você tem condição de ser reconhecido no mercado, ser valorizado através da psicologia organizacional, através do seu propósito, que afinal, o meu propósito vem sido cumprido através de um mundo mais desenvolvido. Eu tenho feito a minha parte, eu tenho desenvolvido pessoas, esperado que as pessoas que eu tenho desenvolvido me ajudem a desenvolver o mundo. E aí fica a dica para você, psicólogo. E você tem feito a sua parte? Se você não tem feito a sua parte, eu te convido a começar hoje a desenvolver o mundo, desenvolvendo as pessoas, desenvolvendo quem está do seu lado. E, se você tiver a oportunidade, desenvolvendo as empresas ao qual você está inserido. Tá certo? Sucesso para todo mundo. Valeu. Obrigado até aqui. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.